Olá galera, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui para a gente poder falar um pouco sobre a questão da Tabata Amaral, né? Houve um episódio novo, né, agora onde a Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL, deu uma bela de uma resposta aí para a Tabata Amaral a respeito das questões aí da reforma da Previdência, né, das posições que ela toma. E eu queria aqui explicar a questão da Tabata Amaral e também falar para vocês como é que a gente deve agir em relação a isso. Como é que a gente deve enxergar e deve aprender com essa questão da Tabata Amaral, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu fui um dos primeiros, assim, digamos, das pessoas da esquerda que começou a realmente fazer críticas aqui à Tabata Amaral e apontar o porquê dela não ser aí uma candidata que deveria ser representante aí da esquerda, né? Por que a esquerda não deveria se iludir com ela? E eu expliquei meu posicionamento, expliquei exatamente o porquê disso. E é aí que está o problema, gente. A Tabata Amaral é uma daquelas pessoas que vem para confundir a militância de esquerda, confundir os eleitores da esquerda, que vem nela como um expoente de uma pessoa que é de esquerda, ou que pelo menos é alguém que está nesse espectro próximo, né, da esquerda, e que merece o seu voto, merece sua confiança, né? E ela representa exatamente esse fenômeno que a gente chama de pós-política, né? E isso fica bem claro justamente nos discursos que ela fala, que não existe esquerda nem direita, mais que é uma coisa ultrapassada, que não existe mais essa questão de luta de classes, que o marxismo é algo ultrapassado, é. E, e ela fala isso por quê? Justamente porque ela adota pautas ali na questão social, econômica, pautas neoliberais, claramente neoliberais. Mas por que as pessoas se confundem? As pessoas se confundem muito devido ao fato dela aderir a algumas pautas progressistas, né, no campo moral, principalmente. Aí levanta essa bandeira de que ela é mulher, de que ela é jovem, essas bandeiras assim, que são bandeiras que muita gente acredita, né, uma renovação política, essas coisas. Esse discurso tecnocrático também, de que tudo é uma questão técnica, de estudos. Ah, eu estudei tal assunto, não sei o quê. Não é uma questão ideológica. Quer dizer, prega o fim da ideologia, diz que não existe mais isso, de que tudo é uma questão técnica, tudo é uma questão administrativa, gerencial, né? Ou seja, em suma, né? Ela nega todos os conflitos de classe, todos os conflitos de interesses econômicos que estão envolvidos nessas questões, como é o caso dessa reforma da Previdência e outras pautas, né, nesse campo desenvolvimentista, nesse campo trabalhista, que em tese o PDT, né, deveria aprovar, né? O PDT, é claro, a gente viu, se posicionou, disse que o partido havia se posicionado contra a reforma da Previdência e dito para os seus deputados votarem contra a reforma, mas a gente viu que muitos foram dissidentes. Mas algumas pessoas devem pensar, poxa, mas ela enganou o PDT? Na verdade, não. Como eu disse, a Tabata ela faz parte desse fenômeno aí que a gente conhece como pós-política. Então, eu não acredito que ela tenha enganado o Ciro Gomes, enganado o PDT. Na verdade, foi uma escolha do partido, foi uma escolha do Ciro Gomes colocar ela e trazer essas outras pessoas desses grupos, que são grupos claramente a serviço de um plano neoliberal, né? E o pior é que eles confundem as pessoas. Muitas pessoas votam em pessoas como a Tabata Amaral, achando que estão votando em alguém de esquerda, né? Então, de certo modo, a gente pode dizer que é uma espécie de estelionato eleitoral? Sim, eu concordo. Para os desavisados, para aqueles
que realmente não compreendem, não conhecem esse fenômeno político, né, chamado de pós-política. Mas para pessoas que estão no ambiente político já há muitos anos, são líderes políticos, como é o caso do Ciro Gomes, aí já fica. Aí não tem como você dizer que ele não sabia ou que ele não entende do assunto, porque ele sabe muito bem desse tipo de fenômeno político, né? Então não dá para dizer que pessoas como ele foram enganadas, não dá para dizer isso, né? Agora, o eleitorado, sim, e justamente porque o eleitorado foi enganado é que a gente deve instruir as pessoas em relação a essa questão. Não só em relação a Tabata Amaral. Porque o que acontece muitas vezes? O problema é que às vezes a gente personifica demais a política. Então o que acontece? As pessoas dizem, olha, a Tabata Amaral fez isso, não sei o que. Ok. Aí as pessoas, talvez numa próxima eleição, as pessoas que viram, que observaram essa questão, elas não votam na Tabata Amaral, mas se elas não entenderem o fenômeno que está por trás disso, da Tabata Amaral, elas vão continuar votando em pessoas que vão fazer a mesma coisa que ela, entendeu? E esse fenômeno da pós-política, ele vem muitas vezes travestido de uma luta, combate à corrupção, com essa questão aí de nem esquerda nem direita, um discurso tecnocrático que nega os conflitos de classe, os interesses de classe. Então a gente sempre tem que ser muito cuidadoso com esse tipo de discurso. Então a gente vê aí esse discurso, não só na Tabata, mas vimos isso na Marina Silva, vimos isso no próprio Bolsonaro, no sentido de que ele falava desse discurso anticorrupção. A gente viu isso na Marina Silva, né? Esse discurso meio isentão. A gente viu isso no João Dória, que já apresentava um discurso tecnocrático, no sentido de que dizer que tudo é uma questão de gerenciamento, eu sou um bom administrador, não sei o quê, tudo é uma questão gerencial. Então, todos esses discursos, eles têm em comum essa negação dessa estrutura que está por trás disso tudo, dos interesses econômicos que movem essas ações políticas, né, interesses de grupos, né, que entram em conflito. Isso é uma das bases da política, né? Entender esses interesses desses grupos, esses conflitos de interesse, para você saber como se posicionar, qual a escolha política. Então, quando a pessoa nega isso, é porque ela está adotando ali uma posição, mas que ela não deixa isso claro, ela não quer deixar isso claro. Então, claramente, Tabata Amaral e João Dória, principalmente, né, e claro, Bolsonaro, adotam pautas neoliberais, mas muitas pessoas não se ligam nisso, porque levaram o discurso para um outro campo, seja no campo moral, como o caso do Bolsonaro, ou seja, em questões tecnicistas, né? Técnicas, acreditar que porque a Tabata era uma pessoa inteligente, eu tinha formação em Harvard, ou o Dória, porque ele era um bom administrador, né? Como ele dizia. Então é isso, gente. A gente tem que entender esse fenômeno e não só personificar, mas quando a gente entende o fenômeno, a gente aprende e não cai mais nessa, não cai mais nesse tipo de discurso. E é isso que as pessoas precisam aprender. Então é isso o recado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau.